Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Hoje começando de novo do posto. Tempo feio, feio. Olha como a chuva piorou agora. Tempo bem feio. Frio com chuva. Tô de botinha nova aí, ó. Bota mesmo, de borracha. Forte, bacana. Cortei metade do cano dela. Não preciso. Pra mim não preciso. E vamos lá. Vamos terminar a semana. É bom pra nossa experiência de vídeo aqui, né? Também. Capacete de boa qualidade. E não molha a câmera, não. Bom, algumas constatações depois do furacão que passou ontem por Brasília e consequentemente pelo Brasil, mas principalmente pela Rede Globo de televisão. É assim, hoje eu chego, é mais assim para introduzir o assunto, né? Hoje eu chego de ter levado o Pitoquinho para a escola, abro a porta e me deparo com a maravilha de Dona Miriam Leitão comentando política novamente, que não é a função dela. Ela é comentarista econômica, mas enfim, deixa ela lá, tá tudo bem. Grande figura humana. E qual não é minha surpresa ao ver que ela está corretamente desqualificando a figura do senhor Joesley lá, um dos proprietários da JBS, dizendo claramente que sim, claro, eles se beneficiaram de tudo isso, estão saindo impunes de tudo isso, estão ganhando com tudo isso. Sabendo da crise que isso acarretaria, eles compraram milhões de dólares, foram para os Estados Unidos, quer dizer, além de tudo, ganharam pra caramba. Só ontem o dólar subiu 9%. Oficialmente, né? Você imagina que numa casa de câmbio normal aí, pessoa física, isso tenha sido muito maior. Mas, por que eu falo que, primeiro, corretamente, é verdade, é verdade. É verdade, eles são pilantras, eles se aproveitaram da situação toda que eles mesmos criaram. Criaram não, que eles mesmos também usufruíram. Que eles se planejaram muito bem para isso. Agora, vamos lá. Dona Rede Globo e pessoas, já vi amigos no Facebook falando sobre isso. É lógico, vocês estão cobertos de razão. Só que, de repente, essa visão apareceu agora, coincidentemente, com a destruição política de um cara que sim, era muito bem visto pela Globo. Amigo pessoal de Ronaldo Fenômeno, que não sai dos bastidores da Globo. Amigo pessoal de Luciano Huck, que não sai da Globo, que é uma das estrelas da Rede Globo, que já manifestou desejo de se candidatar, de entrar para o meio político, e que, não sei porquê, coincidentemente, deve ter acontecido alguma coisa na rede dele, que ele apagou do Instagram as fotos com o amigo Aécio Neves. São amigos pessoais, frequentam a casa um do outro. Tá? Então, aí eu volto. Por que eu falo isso? Por que vocês não tocaram nesse assunto quando os delatores da Odebrecht, da OAS, estavam falando do outro lado? Do outro lado. Vocês estão certos ao falar da JBS o que vocês falaram. E o que vocês, amiguinhos queridos, estão comprando mais uma vez a ideia. Tá tudo certo, não tem problema. Você gostava do Aécio. Eu entendo isso.
Acho que caberia, né? Você colocar, ser honesto, né? Com você e com a gente, de colocar assim, puxa, nunca pensei. Puxa, eu tô decepcionado. Rasgou e queimou as camisas, não reclame comigo, votei no Aécio. Ok, não tem problema. Não tem problema. Eu compreendo tudo isso. Compreendo como é difícil para as pessoas aceitarem o erro, engolirem o engano. Mas aconteceu. Tá? O que eu estou colocando aqui muito claramente é que, quando interessa, vocês desmerecem a testemunha. Quando não interessa, vocês deixam tudo como está, porque é apavorante o que aquela testemunha, aquela delação premiada falou. Então, meu chapa, é assim, você continua polarizando. Continua. É muito fácil, muito tranquilo. Assim você sempre sairá ileso. Sempre sairá ileso. Amigo, você quer continuar votando no Aécio Neves? Você acha que ele não tem culpa, que ele foi vítima de uma cilada? Ah, sim. As primeiras linhas de defesa, o advogado dele tem o sobrenome Alckmin. Muito bom, muito bom. Não parece fisicamente, não sei se é parente. Mas é muita coincidência, né? As coincidências acontecem, né? No mundo político, então, elas acontecem assim o tempo todo. Teve um deputado que ele ganhou 70 vezes na loteria. Já morreu. João Alves. Não, é João Alves. Eu confundo João Alves com Severino Cavalcante. A primeira grande brincadeira do Congresso Nacional. Dos tempos modernos. Dos últimos anos. Vamos lá. A primeira linha de defesa é a de que foi um empréstimo pessoal. E o advogado foi muito tranquilo na frente das câmeras e dos veículos de comunicação, ou dizer: a primeira pessoa que você conta não são os bancos, são os amigos, são as pessoas próximas. Por isso ele pediu ao Joesley, ó, Joesley safadão, deixa pra lá. E assim, até eu cairia nessa conversinha, não fosse por uma questão. Por que você não transferiu o dinheiro? Por quê? Transfere o dinheiro, meu. Não. E é assim, como é que você entrega? A conversa caminha neste sentido. Como é que você entrega? Como é que eu te dou esse dinheiro? Ah, não. Passa para o Fred, primo do Aécio. Também preso ontem. Que pelo menos a gente mata ele antes da delação. Olha, tem pessoas que vão ficar ofendidas com o que eu falar, mas eu acho que há uma pequena possibilidade de que ele estava sendo sincero nessa conversa. Mas enfim, não tenho problemas com isso. Não é nenhuma figura de grande relevância para mim, então, assim, como eu falei ontem, a parte boa é essa. É algum pequeno nível de despolarização. Finalmente, algumas pessoas a mais, alguns milhares, poucos milhares, deixo isso muito claro, de pessoas começaram a entender que a sujeira está no meio político, que a decepção de ter Aécio Neves afastado, prisão pedida e tudo mais, pode colocar um pouco mais de luz nesse caminho. Quem sabe aumenta um clamor de reforma política, quem sabe aumenta um clamor pela drástica redução dos privilégios que esses sem vergonhas usufruem, fora toda a influência que eles têm poder.
As conversas caminharam inclusive entre manipulação do Congresso para aprovação de leis que os deixassem definitivamente em paz. Mas não tem problema. O que me assusta é que algumas pessoas realmente ainda estão, por conta dessa triste incapacidade de entender o seu erro, ainda se voltando para o delator. Agora, são todos desqualificados, pilantras e criminosos? São. Mas os da Odebrecht também são. E os da OAS também são. Mas enquanto interessava, porque eles estavam acusando o lado que interessava a dona Rede Globo de televisão, não precisa se tocar no assunto de que eles são pessoas execráveis, que são empresas vagabundas, e principalmente, em nenhum lugar, nem da Globo, nem da Globo News, nem do jornal o Globo, foi publicado que eles não têm, que eles têm tranquilidade de continuidade em participar de todas as licitações e todas as obras públicas que eles já estão fazendo. Uma coisa aconteceu aí. Tomara que não seja nada grave. Cara, a sua bolsa tá aberta. Como é que eu te aviso? Se tiver fechado ali, eu tento te avisar. Mas não tá fechado. A Odebrecht e a OAS foram muito bem incentivadas, fora a questão pessoal da diminuição de pena e tudo mais, foram muito bem incentivadas e recompensadas a fazer a delação no sentido que eles estão fazendo, fornecendo a informação necessária para o objetivo. Eu sempre falo isso, eu não tenho problema em entender a parcialidade de determinado meio de imprensa, de determinado canal. Só que eu acho justo que as pessoas saibam que há a parcialidade. Se você ficar se vestindo de imparcialidade, claro que você está convencendo uma boa parcela, até porque a própria população se traveste de parcialidade. É assim, você passou os últimos dias falando Aécio, Temer, vagabundo, tal, mas você continua colocando postagem do Lula, só do Lula. Você sequer teve coragem de colocar postagem do Aécio Neves. Cara, isso aqui tá chato, hein? Não sei se é ambulância, não sei se é muita moto, mas hoje tem que ter paciência. Dias como esse, tem que ter paciência. Estou só um pouco frio, mas estou sequinho. Em todas as partes do meu corpo. Até confortável. Bem, aí também como desmembramento do mesmo assunto, vocês viram minha luva, que bonita? É assim, tem uma luva fina embaixo, uma luva de um nylon, de um tecido sintético embaixo, uma luva fininha, e em cima dela tem essa luva de lavar louça. Eu tô com vontade de fazer isso também. Muito lerdo aqui. Desdobramento do mesmo assunto. E aí, de repente, alguns outros amigos de redes sociais, que eu sei a linha política deles, sei que 60% é preconceito e não ideologia política específica, alguns amigos entram e começam a compartilhar postagens corretas. Fora Temer, Aécio sem vergonha,
Mas sabe de onde vêm originalmente essas postagens? De MBL, ó, 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 de MBL e de MCC, Movimento Brasil Livre, Movimento contra a Corrupção. Eu imaginei que aqui pudesse estar assim. A questão não é o que eles falam. Eles não estão falando nada de errado, muito pelo contrário. Estão falando o que todo mundo está falando. Ou seja, também são sem vergonhas. Ok. Agora, Kim, já que já esqueceram que você apertou a mão, abraçou e beijou Eduardo Cunha, eu relembro, inclusive, que você apertou a mão, beijou e abraçou Michel Temer, Romero Jucá e todas essas pessoas. Você quer fingir que nunca teve nenhuma ligação com eles? Você pode fazer. Vocês, seus sem vergonhas. Mas não esqueçam de informar que vocês os apoiaram e que vocês foram apoiados por eles. Quando as manifestações eram do outro lado, aí você não utilizava certos termos e você não esquecia nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Agora, o ruim não é você fazer, o ruim é as pessoas caírem e esquecerem. Sabe? Inicialmente eu começo a ver assim, logo no começo do dia eu já me irritei e já coloquei. Não votei no Temer. Não reclame comigo, não votei no Temer. Sim, você votou no Aécio. Você também deveria estar envergonhado agora. É aquele tipo de coisa de que assim, o seu malzinho é pior do que o meu malzinho. Afora tudo isso, é assim, é muito difícil você se libertar. É muito difícil, eu compreendo isso. Porque para você se libertar numa questão dessas, você precisa inicial e claramente admitir o seu erro. Gente, mais uma vez eu lembro, eu votei em Luiz Inácio da Silva em 2002. Só. Quando em 2004 foi descoberto... Em 2004, hein? Já fazem 13 anos. Quando em 2004 foi descoberto o processo, o esquema do mensalão, eu te coloquei no mesmo patamar. Coloquei o Partido dos Trabalhadores e seus aliados no mesmo patamar. Dos demais. Você não passou a ser o dono da infidelidade, da infelicidade, o dono da coisa errada. Você apenas se igualou. Você apenas ficou junto. Foi para o mesmo lugar, para a mesma vala. Eu não caio nessa conversa. Eu não caio. Falem o que vocês quiserem com muita propriedade. Não olhou, né? Entrou, nem deu seta e nem olhou. Falem com muita propriedade de que era um escândalo. Falem com muita propriedade sobre várias medidas tomadas incorretamente. Mas não se esqueçam de elogiar, porque é obrigatório você elogiar, que ao entrar a esquerda no poder, uma coisa aconteceu. Eles libertaram a Polícia Federal. Libertaram.
o fruto dessa principal atitude foi a própria derrocada deles. Mas sim, eles deixaram a Polícia Federal livre para investigar. E nenhum nem outro lado tem o direito de falar, ah não, mas ela voltou a ser politizada. Ela sempre foi, as pessoas têm convicções políticas. Os grupos de pessoas têm convicções políticas. Não adianta, cara, não se despolitiza a cabeça de uma pessoa. Agindo eticamente, você pode ter sua condição, sua posição política. Mas a ética vai te permitir, inclusive, denunciar, ir à frente de investigações onde o seu lado político preferido está sendo também investigado. Ó, aí, ó. É isso, né, cara? Ele estava paradinho lá. Tá certinho, certinho. Sem vergonha. Ele estava ali. Aí ele volta e depois vai. Simples assim. Carro bom, muito bom. Provavelmente o problema é o pobre ignorante nesse país. Bom, a gente vê aqui, vocês veem tantos exemplos, então ignorância não tem muito a ver com classe social. Mas já foi mais ligado isso, mais linkado uma coisa com a outra, mas hoje não é não. Muita gente sem estudos, sem condições, sem cultura, mudou de faixa social nas últimas décadas. E aí você tem um cara de bom poder aquisitivo que é um ignorante. Mas volta aqui. Movimento Brasil Livre, movimento contra a corrupção e afins. Vocês têm que se abraçar ao senadorzinho que se fudeu porque foi pego em pleno mês de abril, há um mês atrás, com o mundo inteiro voltado para o Brasil e o Brasil com o rótulo de corrupção, e o seu queridinho foi pego, tá? Foi enquadrado nas mesmas acusações que você sempre deixou bem fixadas do outro lado. Então, a quem não está ligado a esses movimentos, cabe apenas uma coisa: é fácil se libertar, meu amigo, é fácil. Fala assim, eu errei, vou tentar não errar mais, e vai para a próxima, meu camarada. Não desiste não, mas principalmente, não disfarça, não engole conversinha idiota, tá? Não disfarce. E a esses movimentos, eu só tenho a falar, tomem vergonha na cara de vocês. É muito difícil, né? Eu sempre os identifiquei como oportunistas, ignorantes e simplistas. Mas para que vocês tenham sucesso, é necessário que a população tenha o mesmo status quo de vocês. Então, por favor, a quem tem simpatia por esses caras, ou se filia, ou está ainda idiotamente compartilhando assuntos desses caras, agora criticando quem eles apoiaram e foram apoiados, por favor, sai dessa, cara, sai dessa. Não alimenta esses vagabundos, não. Obrigado. O caminhão não sabe, cara. Não, ele é grandão demais, não dá pra falar. Ó, a gente sabe, ó. Tá vendo ali, ó? Olha ali, ó. Tem uns 40 centímetros do lado. Dá pro cara ir um pouco mais pra esquerda? Dá. Então, assim, vai se desenhando mais um pedaço. Os lados envolvidos vão se defendendo, vão fingindo que não é com eles. É por isso que eu tô puto com esses dois movimentos que sempre foram idiotas.
Tô puto principalmente por isso. Porque eles estão fingindo que não é com eles. Eles estão fingindo que não tem nada a ver com isso. E desculpa, o povo vai lá, pega e fala, é verdade, aí ó, tá vendo? Eles continuam do lado do povo. Não, eles continuam do seu lado. Eles continuam fazendo o que você também está fazendo, ou seja, não admitindo a sua participação nisso. Tá? A parte chata, a parte ruim disso tudo, é que o senhor Michel Temer, ontem à tarde, foi na televisão para deixar muito claro, não vou renunciar. Havia um rumor muito forte, havia inclusive já uma notícia de capa do Globo dizendo Michel Temer irá renunciar nas próximas horas. Ele foi na televisão, se comunicou com a população dizendo não renunciarei, não renunciarei, não renunciarei. Deve ter passado uma noite de cão, né? De anteontem para ontem. E aí ele deixou muito claro, não vou renunciar. Ok. E aí mais à noitezinha, por volta de umas 7h30, 7 e pouco, o áudio foi finalmente divulgado, primeiro pelo Globo, depois até pelo UOL e por outros órgãos de imprensa. Eu ouvi até aquele minuto específico aonde o senhor Michel Temer fala. Isso aí tem que continuar, hein? Só que eu e todo mundo entendeu que realmente ele está falando disso, não teve nenhuma invenção em relação a... Não, era mentira, ele não estava falando disso. Foi comprovado. O Lauro Jardim não colocaria o nome dele numa questão tão perigosa, né? Vai, filho, vai. O problema é que eu não estou enxergando. Eu não devia ter saído. Olha só, CBX 250. Acho uma graça essa motinha. Mas, e aí existe o juridiquês. Mas, especialistas no quesito especificamente jurídico já colocam que realmente dá para se usar uma defesa dizendo não foi citado o nome do cara. Na íntegra, o Joesley está dizendo assim, já providenciamos tudo, já resolvemos a questão do Eduardo. Ao que o Temer responde, isso aí tem que continuar. Todos nós sabemos o que eles dois estão falando. Mas, infelizmente, o termo jurídico é simples. Você que está entendendo isso. Ele pode simplesmente dizer, Eduardo Cunha tem que continuar preso. Eduardo Cunha deve ser ouvido, tem que continuar na situação em que está. Ou até tem que ser ajudado, mas ajudado no quê? Não há na frase a palavra, eu não ouvi depois, então não posso, eu acredito que eu ouvi mais 1 minuto depois só. É chato, é um áudio de 30 e poucos minutos. Na verdade 38, onde os primeiros 5 não acontece nada. Tá um áudio que ao fundo tem a CBN, não sei se ele está no carro, não sei se ele está esperando numa sala que tá ouvindo CBN, enfim, é isso só. Depois eles começam a conversar, o som é muito ruim porque provavelmente o gravador está dentro do paletó, da roupa dele, e sempre que ele se mexe, provavelmente mexe a roupa, o som dá aqueles chiados assim. Mas de qualquer forma, isso é uma má notícia. Não é tão batom na cueca assim. Juridicamente, o Temer pode dizer, não sei do que vocês estão falando.
Todo mundo sabe. Agora, claro, assim como eu falei ontem e hoje ouvindo novamente o Kennedy Alencar, eu coloco isso. Quem vai definir isso é a população. Em São Paulo, ontem, para a minha relativa alegria, não queria estar tendo alegria por esses aspectos, algumas pontas de uma manifestação na Paulista falava fora Temer, fora Lula. Então, quer dizer, quando essa voz começar a subir, se ela começar a subir, vai começar a assustar. Ou seja, quem define agora são os movimentos da rua. São as manifestações. O que elas vão fazer, o que elas vão... Eu, na minha opinião, eu acho que com Temer não acontece nada. Simples e claramente assim. Eu ouvi ontem e falei, se ferrou, pegou. Aí hoje ouvindo o Kennedy Alencar, eu falei, tem razão. Tem razão. Tem muita defesa para essa fala. Muita defesa. Mas é engraçado, os 5 minutos que eu ouvi, 5, 6 minutos, a gente percebe alguma coisa, conhecer um pouco mais Michel Temer mesmo, né? Ele é um cara extremamente simples. Ele não é assim um cara tão inteligente, não. Simples eu digo mesmo assim, um cara não complexo. Ele não é, nossa, ele é tão longe, ele está tão longe de mentes mais avançadas como Aécio Neves, como Fernando Henrique, como Lula. Ele está longe, longe, longe desses caras. A forma como ele conversa, até inocente em certas coisas, me deu essa sensação. Me deu essa sensação. Ele tá mais pra Dilma mesmo. Pra uma chucrona, assim. Do que pra alguma coisa muito mais relevante. Ele não tem importância. E é assim, né? Ele, por conta dessa missão que ele abraçou, ou seja, você será quem o apoiou, o empresariado forte brasileiro, como Joesley, por exemplo, quem o apoiou falou para ele dessa forma, olha, você será o presidente do Brasil, mas você terá que fazer isso, 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 ou seja, não tenha grandes pretensões para frente. E não adianta querer ter. Agora, juridicamente, eu acho muito difícil. Claro, claro. As manifestações populares vão ditar o que as pessoas à volta dele vão fazer. O PSDB ontem já tinha se manifestado que deixaria o governo. À noite, depois da revelação da gravação, voltou atrás. Não efetivou. E continua lá. 2 partidos pequenos se desfiliaram, significa uma perda muito pequena, se desligaram do apoio ao governo, mas partidos pequenos, não tem grande relevância. Agora, dependendo do movimento popular, que eu acho que não vai acontecer, o TSE pode levar adiante a questão da impugnação da chapa Dilma Temer. E aí pode tirar ele. As consequências seriam exatamente as mesmas. Eles estão com isso em banho-maria, porque antes desse escândalo sabemos que não ia acontecer nada com isso, não haveria impugnação disso. O próprio Fernando Henrique se manifestou um pouco antes, dizendo que o afastamento do Temer hoje seria mais prejudicial. Mas prejudicial ou não, agora existe um outro fato. Agora, e isso eu deixo muito claro. Se ele trouxer os caras e tiver essa linha de frente,
batendo claramente no discurso de que não tem nada na gravação. Essa gravação me dá defesa tranquila e calma. Não é pra pular, né? Não é. Você tem que me esperar. Você que vai sair da sua via, não eu. Deixa pra lá, ele é grandão, né? Se eu fosse, ia dar uma merda. Um dos dois não ia conseguir frear. O chão tá escorregadio. Bom, chegando aqui, gente. Primeira etapa. Primeiro vídeo do dia. Acho que no fim de semana eu consigo zerar da publicação dos vídeos. E espero que vocês participem mais. Espero poder ter mais... Como é que se diz? Mais participação mesmo. Tá curtindo, não tá? Não concorda? Concorda? Dá um toque pra mim. Enquanto eu gosto de fazer isso, é uma terapia pra mim mesmo. E quando eu ouço de novo, eu ainda continuo concordando. Porque é ruim você chegar em casa e falar, não tem nada a ver isso aqui que eu falei. Então você tem que corrigir ou tirar. Então eu quero ser o mais íntegro possível, colocar sempre a questão aqui do que eu realmente acho, estou pensando, dos reais valores que estão me movimentando. Um abraço, minha gente. Até mais tarde. Boa sexta-feira a todos.